Fala, povo de Deus, boa tarde, né? Boa tarde que nós falamos. Vixe, já é 1h da tarde, 13 horas, hein? Hoje eu vou te fazer a proposta mais... Hoje o negócio tá bem atípico aqui. De todas as possíveis aqui. Normalmente eu faço as lives aí bem pela manhã, né? De manhãzinha, que é o horário que eu acordo. Mas hoje eu tinha um compromisso na parte da manhã. E ainda que eu tenha acordado cedo, eu fiz outras coisas aqui em casa e depois fui ter um encontro com um amigo aí, né? Que eu acabei de conhecer, na verdade, mas posso chamá-lo de amigo. Porque o Senhor promove encontros entre homens de Deus para propósitos eternos, né? Então hoje eu me encontrei com um amigo chamado Kleber, de Jaboticabal, e um prazer foi estar com ele ali, a gente poder trocar experiências um com o outro ali e entender que o Senhor promoveu esse encontro, o Senhor está promovendo essa aproximação entre a gente aí para propósitos eternos. A desculpa de Deus, a desculpa do Senhor é trabalho, mas na verdade o Senhor sempre promove encontros de homens de Deus para fins do reino, né? E eu me alegro com isso e me alegrei muito em conhecer a vida do meu irmão Kleber Américo Castro e qualquer outra coisa que eu esqueci agora. O homem tem um nomão, rapaz, e não só o nome não, mas ele também é grandão, mas louvado seja Deus por isso. Bom, o que me veio aqui como uma palavra para trazer para vocês hoje é justamente para os desigrejados, né? Segundo estudos aí de fontes reais, né? Fontes, não é do IBGE que mente mais do que viola véia, não é do TSE que faz essas pesquisas eleitorais mentirosas, não é da Globo e nem desses outros órgãos que mente mais que viola, mas são fontes reais que dizem que há hoje no mundo mais pessoas fora da igreja do que pessoas não convertidas, ou seja, então há mais pessoas que já experimentaram a grandeza do Evangelho, mas por não se firmarem na verdade, deixaram de congregar. Então há mais pessoas teoricamente desviadas do caminho do que pessoas que nunca estiveram no caminho. E por que eu sempre falo entre aspas? Porque quem não permanece é porque no fundo nunca esteve. Tá? Eu gosto de deixar isso muito claro, eu sou muito radical em relação a isso, porque eu entendo que aquele que Deus chamou verdadeiramente vai permanecer. Então Deus não chamou a todos, tá? Deixa eu te trazer uma questão bíblica aqui. Deus não chamou a todos, e os que Ele chamou também haverá uma separação, porque Ele diz que grande é a porta que conduz à perdição, mas estreita é a porta que conduz ao caminho da vida, né? E poucos passarão por ela. Então eu preciso dizer que muitos são chamados também, está escrito, e poucos serão os escolhidos. Mas voltando aqui para a nossa mensagem, quem está aí comigo? Quem está assistindo essa live aí, dá uma boa tarde para nós aí. E o que me chamou a atenção é que há muitos desigrejados no Brasil e no mundo. E há muitas pessoas igrejadas, mas que só estão dentro da igreja. Não sabem o que fazer ali dentro, não conhecem o seu propósito e logo não se movem para nada. A única coisa que fazem é cumprir um mito, né, e um rito religioso, que é sair da tua casa, colocar no máximo a sua família dentro do carro e cultuar a Deus. Por que eu falei no máximo? Porque tem pessoas que conseguem tirar o seu carro da garagem, vá sozinha para a igreja e não convida ninguém para ir com ela. Então assim, a pessoa não é um pastor, não assume um ministério, né? Tomara que não assuma se não realmente estiver chamado para isso. Não assume um ministério de música, nenhum tipo de ministério na igreja, e também não assume o evangelístico, que é o quê? A pregação do evangelho. Porque pregar o evangelho não precisa necessariamente ser como eu estou fazendo aqui, ser um comunicador direto das escrituras. Você pode pregar o evangelho através do evangelismo, convidando alguém para ir à igreja com você, convidando alguém para que você vá na casa dela ensinar as escrituras, aquilo que você sabe, ou se você não sabe, mas pelo menos abrir a porta dessa casa para que alguém que saiba, que é do seu círculo ali de amizades da igreja, possa ir então ministrar essa família, essa casa. Então assim, nós precisamos ter atividade no reino, nós precisamos ser proativos.
e não passivos. E o que nós mais temos na igreja do Senhor hoje é a passividade, né? Os crentes de banco, os crentes bancários, né? Eles sentam no banco e para eles tá bom ali. Ah, para mim tá bom, eu tô salvo, minha família tá salva, e se contenta com esse pouco de Deus. E que de quem de pouco Deus espera, pouco de Deus experimenta. Boa tarde, Neuza Barbosa, minha irmã lá de Miguelópolis. Deus abençoe você e sua casa. A Neuza tem prestigiado aí, né, as minhas lives. Eu percebo de vez em quando, Neuza, a sua presença e me alegro com isso, tá? E aí eu queria deixar para vocês essa mensagem de que ser desigrejado não é boa coisa. Mas estar dentro da igreja também e ser um passivo, não ter proatividade, também não resolve muita coisa. Porque lá em Tiago está escrito que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E mais para dizer, né, não para fazer uma comparação com você, que seria indigna e injusta, e talvez ofensiva, não sei se para você ou para o diabo, mas eu queria te dizer que assistir cultos o diabo também assiste. Assistir cultos o diabo também assiste, e ele fica até o final da pregação. Tem gente que vai para a igreja, chega atrasado e sai antes de terminar o culto. Mas o diabo ele assiste o culto e fica até o final da pregação e reconhece no culto a presença de Jesus, coisa que pessoas vão lá e falam: eu não tinha nada. Né? Você conhece gente que vai na igreja e não tinha nada? E aí não tinha nada porque o louvor não falou com ela, não tinha nada porque naquele dia a inspiração do pastor não foi para ela, a palavra não foi para ela, não foi rema, não tocou a alma dela, porque o Espírito provavelmente não vai tocar mesmo, não tocou a alma dela, e o que acontece com essa pessoa? Então logo ela vai ser o próximo desigrejado. Mas o Satanás, o demônio, o diabo, ou a mistura deles tudo junto, eles vão no culto, assistem o culto inteiro e depois sai do culto ainda dando testemunho de quem é Jesus. E como eu não gosto de falar heresia, tudo que eu prego biblicamente falando, eu preciso te dizer, né, não só te decepcionar, mas te dizer que o diabo ele assiste o culto e talvez ele é mais dedicado ao culto do que a você. E há uma confusão teológica, né, uma confusão espiritual muito grande a respeito do diabo na igreja, de Satanás e seus demônios na igreja. E eu até me recordo numa certa feita na igreja em Miguelópolis, que um irmão, pela sua ignorância, disse que, de púlpito até, mas é uma ignorância, disse de púlpito que Satanás não ia na igreja, que eles faziam uma oração ali na igreja, né? E eu sorri naquela época, eu até era muito jovem no evangelho, mas mesmo assim eu já tinha algum conhecimento, e esse conhecimento infelizmente me trouxe um nível de sarcasmo, dele falar que eles faziam uma oração e que então Satanás não estava autorizado ir no culto, que ali ninguém podia se manifestar em estado demoníaco, porque logo eles não aceitavam. Eu falei, engraçado, né? Satanás esteve com Jesus no deserto, Satanás tentou o Cristo no deserto, vai respeitar o homem, comedor de arroz e feijão igual eu e ele, vai respeitar com todo respeito ao pastor aqui da igreja, né? Se Satanás tentou o próprio Filho de Deus. Então assim, essas coisas sempre me chamaram a atenção, né? Se Satanás não poupou o próprio Filho de Deus da tentação, iria poupar eu e você? Iria poupar o seu pastor ou o meu pastor? É um absurdo, é uma incoerência teológica. Por isso eu disse que o irmão que disse essa asneira é um ignorante, porque o que ele disse é uma asneira, e o que ele disse faz parte de uma ignorância bíblica, de uma heresia bíblica, né? Talvez pareça que o que eu estou pregando é heresia, Satanás na igreja, não, mas é bíblico. Então aqui em em Lucas, no capítulo 4, Lucas capítulo 4, quem está aí? O Renan Moura. O Renan Moura, meu primo, está aí. Renan Moura também é um levita, né, na casa do Senhor. O Renan Moura está com uma canção aí muito bonita, uma canção que eu amei muito, viu, Renan? Sua canção, estou muito feliz. Escreve o nome da canção aí que agora eu quero ser cheio, né? Eu acho que é eu quero ser cheio, né? Eu quero ser cheio. Eu sou ruim para cantar, viu, Renan? Mas eu já ouvi ela várias vezes. Muito boa a canção e Deus te abençoe por isso. Mas o que eu estou falando aqui, Renan Moura, meu primo, é que o Satanás vai na igreja, assiste o culto, né? E ele reconhece o Cristo do culto. E tem muito crente que ou já está desviado da igreja, ou chega atrasado do culto e sai antes do culto terminar, né? Então assim, Satanás tem dado um exemplo aí de como servir a Deus de forma correta.
você acha que o que eu estou falando é heresia? Satanás é a vara de Deus de corrigir crente ruim. É porque Deus não vai manchar as mãos santas dele. Deus não é tentado por ninguém, logo ele não tenta ninguém. Então ele não vai manchar suas mãos santas com um ser imprestável como eu e você. Mas ele usa a vara de correção chamado diabo para poder corrigir os seus filhos. Ou você não sabe que Satanás é o cão de guarda de Deus para corrigir os filhos? Todas as vezes que Satanás encontra lugar de legalidade, deixa eu explicar uma coisa espiritual para você. Para poder perturbar a vida de alguém, essa legalidade ela é dada nos céus, é dada na terra pela sua vida, pelo seu pecado, e é liberada nos céus pelo Senhor. Então o Senhor permite, como permitiu no caso a Jó, ainda que Jó não havia esse pecado, mas é só para trazer uma referência, mas Deus então libera, de certa forma, Satanás para poder fazer as correções devidas na sua vida. Então Satanás é a vara de correção de Deus. Sim, né? Deus não vai manchar suas mãos santas com você. Então ele usa a vara de correção para te perturbar, para te tentar e para denunciar o seu pecado. Tá? Então Satanás na verdade não é tão mal quanto você pensa nesse aspecto. Eu não estou pedindo para você desconsiderar a obra maligna dele, né? É apenas uma forma de fazer você raciocinar. Mas assim, no fundo, tudo de errado que Satanás faz é te denunciar os pecados que você mesmo deveria reparar e não repara. Então Satanás vem, bagunça a sua vida, denuncia a sua vida de pecado publicamente, para que você então caia em si mesmo, deixe de viver dormindo, caia na real e então corrija o seu caminho, chamado conversão. Vamos ver aqui que Satanás, que o diabo, o demônio, vai na igreja e além de assistir o culto todo ainda glorifica o nome de Deus. Aqui em Lucas capítulo 4, versículo 31. Tá ouvindo aí, Renan Moura? Presta atenção aqui, ó. Lucas capítulo 4, versículo 31 diz assim, ó: e desceu a Cafarnaum. Quem desceu a Cafarnaum? O próprio Jesus, na cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então Jesus desceu, provavelmente aqui ele estava em Sarepta de Sidom, né, se eu não me engano, mas enfim, ele desce e vai até Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, que é uma cidade, dentro da cidade da Galileia, a Cafarnaum, que é um vilarejo ali, ele ensinava no sábado. Então ele ensinava onde? Na sinagoga. A sinagoga seria hoje o templo religioso, igual a gente. Boa tarde, Bianca Alves, a paz do Senhor Jesus e parabéns para você naquela data querida que foi ontem, né? Deus abençoe sua vida, Deus te dê muitos anos de vida e de prosperidade pela passagem de seu aniversário e por tudo. Deus te abençoe, Bianca, um beijo no seu coração. Então Jesus desceu até Cafarnaum e ensinava na sinagoga no sábado. E aí o que diz? Diz que, e muito se maravilhavam da sua doutrina. Então os homens que assistiam com ele, a Jesus ministrando, eles ficavam maravilhados por causa da doutrina do Cristo. E disse assim, porque a sua palavra era com autoridade. Então por que eles gostavam? Por que os homens na sinagoga gostavam da pregação do Cristo? Gostavam das posições teológicas do Cristo? Porque ele pregava com autoridade. Ele não pregava como eu não prego para agradar a homens. Ele não pregava como eu não prego para agradar o próprio pastor da igreja. Ele não pregava como eu também não prego para agradar o ego das pessoas que mimimi, sabe? Eu não prego para levantar a sua autoestima. Pelo contrário, eu prego para poder trazer para fora a sua autoestima e ver se talvez ela não esteja alta demais, né? Para poder realmente impactar a sua vida e denunciar a sua vida de pecado, porque o evangelho é uma denúncia contra o pecado. Se o evangelho que eu prego, ele não for capaz de impactar a sua vida, logo eu não prego o evangelho. Eu estou pregando doutrina de autoajuda, eu estou pregando religião, eu estou pregando qualquer coisa, menos o evangelho. Então o evangelho que eu prego não é suavizado pelas minhas palavras. Eu não coloco eufemismo nas minhas palavras, eu não diminuo o peso das minhas palavras. E também nem acrescento. Eu só prego o evangelho, que não precisa de acréscimos. Então o que está escrito? Então, o que ele diz? Que as palavras de Jesus eram com autoridade. Versículo 33 diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio. Então, pera lá, o homem estava dentro da igreja e estava possuído por um demônio que também estava dentro da igreja. Então presta atenção, achava-se na sinagoga, dentro da igreja, um homem possesso de um espírito de demônio.
imundo. Então, além de ser um espírito de demônio, era um espírito imundo, né? Espírito imundo. O que acontece aqui? Natan Tencate, o filho do meu amigo Zequinha. Deus abençoe sua vida. Natan, grande homem de Deus. E aí o que acontece? Então, Natan, eu estou falando aqui para a crentaiada aqui, que diferente de alguns crentes, o diabo vai na igreja, assiste todo o culto de forma comportada, tá? Coisa que muito crente não faz, e fica até o final do culto e ainda glorifica Jesus. Você sabia disso aí, Natan? Você sabia disso aí, meu querido? Que o diabo vai no culto e assiste o culto inteiro e glorifica o nome de Deus? E tem crente que chega atrasado no culto e vai embora mais cedo, nem espera terminar, porque não aguenta 1 hora e meia, 2 horas de culto, porque não entendeu o que está fazendo no culto. Ele está achando que ele vai lá e o culto é para poder massagear o ego dele. Não está errado. O culto é para ele lá massagear o ego de Deus. Se é que Deus tem ego, lógico que não tem. Então o culto é para você oferecer a Deus o seu culto. Não é para Deus oferecer nada para você. Tá? Então precisa dar uma virada na sua chave da sua cabeça, porque culto é serviço a Deus, não é serviço de Deus ao homem. Então o diabo, ele vai, a minha princesa ali, a Bia, fala: oi, Bia. Tem várias pessoas te vendo ao vivo. Manda um beijo. E aí o que acontece? Então o diabo foi na sinagoga, possuindo o corpo de um homem, e permaneceu até o final do culto, né? Então ele precisa ensinar uns crentes aí, né? Ensinar um povo de Deus aí que não consegue ir na igreja. Tem uns que já nem vão na igreja. Esses são melhores dos que vão e não aproveitam o culto. Tá? Os que não vão na igreja estão numa condição melhor, biblicamente falando. Porque os que não vão na igreja estão frios. E Deus prefere esses. Tá? Porque os que vão na igreja, mas estão mornos, Deus vomita eles. Então é melhor, se você estiver morninho, fica na tua casa, não perca o seu tempo. Tá bom? Se você estiver fervoroso igual eu, vai pro culto e se entrega a Deus. E vamos para cima. Então, achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio, imundo, e esse espírito bradou em alta voz. Preste atenção. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Olha o espírito. E engraçado que aqui então falou de... Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Mas não era um. Não era um demônio. Por quê? Porque olha a expressão do demônio. Demônio conversando com Jesus. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Então é nós, o plural, né? Então provavelmente era mais de um espírito que possuía aquele homem. A Lúcia Massini, Deus abençoe sua vida. Então olha o que o demônio disse dentro da igreja. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Na verdade aqui a tradução não ajuda muito, mas eu vou traduzir para você. Boa tarde, Lúcia, eu tô tudo bem. A Bia aqui, ó. Fala boa tarde, tia Lúcia. Deixa o papai pregar aqui. Isso. E aí o que acontece? Então olha a conversa de Jesus com o demônio dentro da igreja. E aí ele falou assim: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? A verdade é, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Igual aconteceu lá com o homem de Gadara, né? O gadareno, cheio de demônio, uma legião de demônios. E aí então, quando Jesus chega em Gadara, na cidade de Gadara, onde tinha o gadareno, os demônios foram conversar com Jesus. Jesus pegou e falou assim: qual é o teu nome? Legião, porque somos muito. Então Jesus expulsa o demônio e é uma disputa ali, porque não era um demônio, eram muitos demônios. Então Jesus teve que ficar expulsando os demônios. E aí o que aconteceu? Eles falaram a mesma coisa. O que temos nós contigo, Jesus, o Nazareno? Por que vieste nos atormentar? Lá está escrito. Aqui está escrito: por que vieste perder-nos? Ou por que viestes antes do tempo? O que o demônio estava reclamando aqui? Até o demônio reclama na igreja. Se o demônio reclama na igreja, por que você não reclama, né? O demônio reclama porque ele sabe que o fim dele está perdido. Você não deveria reclamar, você só deveria adorar a Deus. Então ele reclamou o seguinte: Jesus, por que viestes antes do tempo nos atormentar? Antes de qual tempo? Tem algum tempo, Cristiano, para que um homem fique possuído pelo demônio? Sim, até o tempo que este homem ou esta mulher resolver no seu coração a sua libertação. Porque a libertação ela não parte do homem de Deus. Preste atenção aí. Você está aí, Natan? A libertação não parte do homem de Deus. O homem de Deus carrega a mensagem do Evangelho. O homem de Deus carrega o Espírito do Senhor que liberta. Mas a libertação parte de quem deseja ser libertado. Então, porque não adianta homem nenhum, nem Paulo, nem Pedro, nem Cristiano, nem Jesus, nem quem você quiser, ir lá expulsar o demônio se você, o que deveria ser libertado, homem ou mulher, estiver disposto a se libertar. Por quê?
Porque a libertação passa por um processo de arrependimento e confissão de pecado. Porque senão o que vai acontecer? Olha o mal que a igreja desinformada faz para o homem. O homem está possesso de demônio e a boa vontade do coração do pastor, do libertador, é o quê? Ir lá expulsar o demônio. Mas não pergunta pro libertado ou pro possível libertado se ele quer ser liberto. Porque às vezes o cara não quer ser liberto. O cara quer ficar livre do demônio. Ficar livre do demônio não é querer ser liberto. Porque, por exemplo, quando o espírito se manifesta, isso chama-se possessão demoníaca, a pessoa é claro que quer ficar livre do demônio. Mas quando o espírito não está manifesto, que ele está escondido, incubado, a pessoa não quer largar o cigarro. A pessoa não está disposta a largar a bebida, a pessoa não está disposta a largar o adultério, a pessoa não está disposta a largar a mentira, a pessoa não está disposta a fazer um monte de coisa, a deixar de fazer um monte de coisa errada. Se ela não estiver disposta a abandonar o pecado dela, também ela não está disposta então a ser liberta. Logo, a libertação não é para todo mundo, a libertação só é para quem está disposto a ficar livre do demônio. Porque tem gente que não quer ser liberta. Ô Gi Benelli, boa tarde, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Você sabia, Gi, que tem gente que não quer ser liberta do diabo? Ela só quer o diabo longe dela, mas libertação ela não quer. Por quê? Ela quer que o diabo não se manifeste no corpo dela, para não ficar com vergonha e coisas parecidas, mas ela quer manter o pecado dela. Ela quer continuar fumando, ela quer continuar bebendo, ela quer continuar idolatrando, ela quer continuar fazendo um monte de porcaria. Então quem está disposto a ser liberto, então a libertação não parte do homem de Deus. A libertação parte da pessoa que deseja ser libertado. Percebe o filho daquele homem que o homem chega e fala para os discípulos de Jesus: Senhor Jesus desceu do monte da transfiguração com 2 discípulos, e então o homem, boa tarde Vera, minha vizinha Vera, Deus abençoe sua vida. Então aquele homem, um pai desesperado, abordou Jesus e disse: Jesus, liberta o meu filho, porque os teus discípulos não puderam libertar. Né? É estranho isso. Mas espera, por que os discípulos não puderam libertá-lo? Porque eles não eram Cristo? De forma nenhuma. Porque eles não tinham fé? De forma nenhuma, ainda que Jesus denuncia a pequena fé deles. Eles não fizeram isso porque, na verdade, eles não compreendiam, primeiro, o poder que Jesus já tinha dado para eles anteriormente. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? E vocês, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Não é talvez curarão, talvez expulsarão. Mas os homens, como são céticos, os discípulos de Jesus fraquejaram na fé, quanto mais eu e você, né? Então o que aconteceu? Eles não creram nisso, mas Jesus precisava ensinar mais coisa para eles, por isso que eles não puderam libertar o filho do homem. Mas aquele homem, então, desejoso da libertação do seu filho, falou: Senhor, o espírito que atormenta meu filho é muito violento. Ele pega o meu filho, ora joga no fogo, ora joga na água, o meu filho, ele convulsiona no chão, o meu filho escuma a boca quando cai, né, com aquelas convulsões, aqueles ataques, parecido ataque epilético, e às vezes é manifestação demoníaca, e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. E aí Jesus, meio que de saco cheio, você já viu Jesus de saco cheio? Lê a Bíblia que você vai ver. E ele pega e fala para os discípulos dele: ó, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês, hein? Até quando eu vou suportar essa incredulidade de vocês? E então a palavra de Deus diz que Jesus expulsou o demônio daquele jovem, e o jovem ficou curado naquele mesmo momento. Mas aí o que acontece? A fé do pai do menino, com a fé, né? com a boa vontade de Cristo, libertou o menino. Mas entenda que a libertação sempre parte de quem precisa de libertação. Quando você, libertador, quando você, homem de Deus, se coloca na brecha, no direito, na vontade de querer libertar, ao invés de libertar alguém, você pode prejudicar alguém. E eu vou repetir: você pode prejudicar a vida de alguém. Como prejudicar, Cristiano? Presta atenção. Se quem precisa de libertação não estiver preparado, certo de que a libertação dele passa por um processo de abnegação ao pecado, num processo de deixar o pecado e continuar uma vida santa, a Bíblia diz que quando um homem é liberto do espírito maligno, do espírito imundo, esse espírito fica vagando, procurando um corpo para achar lugar. E aí esse espírito pensa com ele mesmo: vou voltar para minha casa antiga. Então o cidadão não quer a libertação, não está preparado para ser liberto, vem o crente desinformado, o pastor desinformado, mal formado teologicamente, expulsa o demônio. E aí o que acontece?
expulsando o demônio desse homem, a palavra de Deus diz que aquela casa, que é o templo do Espírito, fica varrida e adornada. Mas o homem não vigia isso. O homem não cuida disso. O homem não dá a manutenção da sua libertação. Aí o que acontece? Aquele diabo pensa consigo mesmo, o demônio: voltarei para minha casa. E fala que ele volta e traz 7 piores do que ele. Então o homem tinha um demônio, talvez, agora ele tem 8. O que saiu e 7 piores que ele trouxe. Está na Bíblia, tá, gente? Vai ler a Bíblia que vocês vão ver. Aí o que acontece? E a Bíblia deixa claro, que o estado final desse homem é pior do que o primeiro estado. Então, cura e libertação não é para qualquer pessoa. Libertação não é para qualquer pessoa. Cristiano, para quem que é? Para quem realmente entende que quer ser liberto. Para quem realmente entende que precisa deixar o mundo das trevas para viver o mundo da luz. Então, por que o meu filho não é liberto das drogas? Por que o meu marido não larga a cachaça? Por que a minha filha não deixa a prostituição? Por que a minha filha não deixa de ir para a balada e vender seu corpo ou dar de graça para alguém que seja? Por quê? Porque ela não está disposto, ele não está disposto a ser liberto. Porque para ser liberto, ele tem que estar disposto a sacrificar sua vida na cruz de Cristo. Ele tem que estar disposto a morrer para a sua vida velha para viver para uma vida nova. E se você não estiver disposto a morrer por Jesus, a libertação não pode acontecer. E se você pegar um libertador mal informado, ao invés de te ajudar, ele vai piorar o seu estado. Porque ele vai expulsar um demônio, esse demônio vai se juntar com 7 maloqueiros piores do que ele e vai voltar e habitar na sua casa varrida e adornada. Biblicamente dizendo é isso. Finalizando a nossa live aqui, o que está escrito? Então, o diabo aqui, o demônio, espírito imundo, ele reclama: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Vieste perder-nos? Eu bem sei quem tu és, cara de Deus. Você sabe quem é Jesus? Quem está comigo aí, crente? Você está aí comigo? Você sabe quem é Jesus Cristo? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não estou falando de palavras persuasivas, não, palavra que mata e escraviza, não. Estou falando no seu espírito, no seu íntimo, na sua alma. Você sabe quem é Jesus Cristo? Se você não sabe, o demônio da Bíblia sabe. Olha o que ele declarou: eu bem sei quem tu és. Olha, Jesus, você veio me atormentar antes do tempo, e eu bem sei quem tu és, né? Ele disse: o Santo de Deus, meu Pai eterno. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai do homem. O demônio, o espírito imundo, declarou com a sua voz audível que Jesus Cristo, o Senhor, é o Santo de Deus. E a crentaiada não declara. Sabia disso aí? E os crentes não declaram isso. Não, os crentes vai lá na igreja lá, fica levantando a mãozinha e cantando as músicas da carne lá, do tipo: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você gosta da música, né? Você gosta porque você não é bíblico. Se você fosse um pouco mais bíblico, sabe o que você ia fazer? Você ia ver que o que você está cantando é heresia, porque é uma música antropológica, é uma música que vai falar do ego humano, não tem nada a ver de Cristo na música. Então a letra é bonitinha, a melodia é bonitinha, a harmonia é bonitinha e a música não serve para nada. Tá certo? Se você conhecesse o contexto bíblico, você não ia cantar a música, eu acho que da Damares, que fala lá da vingança lá, como é que é? A minha vitória tem sabor de mel. Hoje a minha vitória tem sabor de mel. A música da vingança gospel. Se você conhecesse a Bíblia, você ia saber que minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Toda vingança vem de Deus, não é da mão dos homens. Então, são músicas que a gente canta e os louvores que saem da nossa boca são como sermões, dizia, né, o pregador, não sei se é o Spurgeon, mas que os louvores cantados são como sermões da nossa boca. E o que nós temos cantado? O que você tem cantado para o Senhor? Você tem cantado que Ele é santo, 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 santo? Você tem cantado que a Ele toda honra, glória, louvor e majestade? Ou você tem cantado para você e para sua alma que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? Você nem canta para você canta para o outro, né? Ainda que nós sejamos imagem e semelhança do Senhor, mas um louvor que não envolve o nome do Senhor Jesus, não envolve o Senhor Deus, que a Ele seja dada toda honra, glória, louvor e majestade nos céus e na terra, é um louvor herético, por mais que você ache bonitinho e por mais que você goste. Então vamos voltar aqui, vamos aprender alguma coisa mais uma vez com Satanás e os demônios. O demônio declarou: tu és o Santo de Deus, ou seja, tu és o próprio Deus.
Então o demônio foi no culto, assistiu todo o culto quietinho, não conversou com ninguém, não usou o celular, não ficou nas redes sociais, ficou quietinho. E quando chegou no final do culto, então ele se manifestou, deu a cara a bater e falou para Jesus: Jesus, eu sei quem tu és, Jesus Nazareno, ou seja, o nascido em Nazaré, né? Eu sei que você veio nos atormentar antes do tempo. O que ele está denunciando ali? Que ele sabe que está condenado não ao inferno, mas ao lago de fogo e enxofre, onde os demônios, Satanás e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E então o Satanás, esse demônio aqui, perdão, ele denuncia uma coisa que talvez nós como cristãos não temos dito: tu és o Santo de Deus. Você sabia que Jesus Cristo é o Santo de Deus? E eu quero finalizar com isso. Então, quando você for na igreja, seu desigrejado, se é que você é desigrejado, vá na igreja para fazer igual esse demônio aqui. Fica quietinho, não pegue seu celular, vá para adorar a Jesus e reconhecer quem Ele é. Reconhecer que Ele é o Santo de Deus. E manifeste a sua presença no culto como Ele fez, porque Ele se manifestou, mas se manifeste para adorá-lo em espírito e em verdade, para adorar Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? E agora sair da igreja porque você ficou decepcionadinho, eu nem vou comentar você. Você eu vou deixar para outra hora, porque se você saiu da igreja porque você ficou se decepcionadinho com alguém, eu preciso te dizer, você nunca esteve nela. Porque homens de coração aquecido jamais abandonarão o corpo de Cristo. Se você abandonou a denominação X ou Y por causa de algum pecado pontual do seu pastor, do seu irmão, talvez você fez até certo, porque eu nunca disse que você tem que permanecer na religião, eu nunca disse que você tem que permanecer na denominação. O que eu disse é que você nunca vai poder se afastar do corpo de Cristo, que é a igreja, e que você nunca poderá abandonar o Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. E graças a Deus, beijo no coração. Partiu, fui!